Iniciar compartilhamento. Beleza. Pessoal, então, bom dia. O compartilhamento do meu plano de fundo deu certo aí, né? Também? Sim. Beleza. Então, sejam todos aí bem-vindos. Mais uma etapa aí do eixo de controle, né? Nós vamos dar início hoje aqui com a apresentação da disciplina de Laboratório de Teoria de Controle. Espero que todos tenham conseguido descansar, que esses 20 dias de férias tenham sido suficiente para recarregar as baterias e para dar força para a gente encarar mais um semestre nesse ensino remoto aí, né? Que não está sendo fácil para ninguém. Bom, vou estar fazendo aqui hoje a apresentação da disciplina, esse é o objetivo nosso aqui, tá? Nesse encontro. Vou seguir aqui mais ou menos aquele mesmo roteiro para quem já fez laboratório de análise, então vou fazer ali a apresentação pessoal, os objetivos da disciplina sobre o curso, os nossos encontros, sistema de avaliação e referências bibliográficas, tá? Então vou passar por tudo isso daí hoje, brevemente aqui, mostrando tudo, falando sobre encontro síncrono, encontro assíncrono e tudo mais. Tem algumas pessoas que não fizeram um laboratório de análise, então não me conhece, não trabalhou comigo ainda. Então, eu sou o professor Lucas, professor do Cefet desde julho de 2004, lotado no departamento de engenharia mecatrônica. Estou lá nos laboratórios, presente lá no departamento, na 603, e no laboratório de sinais e sistemas. Agora também no laboratório Maker, qual sou coordenador do laboratório. Lembrando aí para vocês, tá, turma? O laboratório Maker está substituindo o laboratório de protótipos. Amanhã mesmo, quinta-feira, nós estaremos recebendo aí uma série de equipamentos novos para prototipagem. Nós vamos receber inclusive CNC a laser. Tá? Talvez esse equipamento em específico não chegue amanhã, mas estaremos recebendo uma série de equipamentos novos que vai ficar lá no laboratório onde era aquele laboratório de informática, o 309, em frente ao laboratório de eletrônica ali. Então até a posição do laboratório de protótipos e do antigo laboratório de protótipos foi realocado no prédio. Então vai ser um laboratório muito legal. Dados, tá? Isso aqui para quem não conhece ainda, quem conhece já sabe bem como é que funciona. Dados de contato comigo. Você tem um e-mail institucional para conversar comigo e você tem, para mim, as plataformas eletrônicas aí adotadas, principalmente o Siga e o Microsoft Teams. Então você pode usar o chat de qualquer um dos dois, entrar em contato comigo via Siga, via Microsoft Teams, ali utilizando o site, ou através do e-mail. Contato telefônico aqui, que é o telefone do departamento, nesse momento de ensino remoto não nos auxilia muito. Lembrando, aquela política não mudou. Qual política? De não esperar que eu vá responder seu e-mail de imediatamente, que eu vá lhe retornar imediatamente. Eu trabalho aí, estou trabalhando só durante o dia, não tenho aula à noite, então estou aí de 8 às 18, é o horário, estou no horário comercial mesmo. Normalmente, o pessoal que passou para o laboratório de análise sabe bem disso. Raramente eu respondo alguém no final de semana, porque final de semana é final de semana, eu não estou em serviço, então não tenho obrigação de responder ninguém. Então se mandou para mim sexta-noite, vai esperar a segunda ou a terça-feira para eu te responder, tá? Deixando isso bem claro aí, que é para manter o quê? Principalmente a minha saúde, gente, porque senão a gente não desliga do trabalho e isso acaba afetando muito a saúde física e mental, a minha saúde física e mental. Então vamos pôr limites nisso aí e lembrar sempre de trabalhar dentro dos horários, tá? Bom, de novo, nós estaremos utilizando aí, nós vamos estar fazendo, na verdade, repete-se, tá? Parte do curso de análise, a gente repete aqui nessa disciplina etapas não técnicas, vamos deixar isso aí claro. Então nós vamos obter modelos de sistemas físicos através de métodos experimentais, utilizando outras técnicas de modelagem.
Vamos projetar compensadores, controladores PID para sistemas físicos, além dos controladores PIDs. Nós vamos ter também outros tipos de controladores, vamos implementar esses compensadores e esses controladores. Lembrando, vocês já iniciaram o curso no eixo de controle utilizando essa ferramenta, tudo isso utilizando a linguagem de programação Python, que é usando a biblioteca lá Python Control Systems Library, tá? Então, todo mundo trabalhando com essa mesma ferramenta aí. Então, toda a programação desenvolvida em Python. Tá aí os links para quem precisa fazer a instalação, indiferente o sistema operacional, Windows ou Linux. A interface, a IDE que eu sugiro para você estar utilizando é o Spyder, que é a que eu estou utilizando também. E lembrando que, indiferente instalar o Spyder, instalar aí para quem está no Windows o Anaconda, é preciso executar uma série de comandos para instalar a biblioteca, tá? Então, é basicamente isso daí. Também isso aqui não é muita novidade para vocês, não. Então, como eu disse, pessoal, de novo, essa estrutura dessa apresentação eu estou passando a ementa e o plano didático, tá? Esses dois arquivos serão disponibilizados no Siga para vocês no formato padrão lá do curso, do Cefet. Então, a ementa, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver um pouco sobre identificação de sistema, projeto de controladores PID, projeto de controladores polinomial, projeto de controladores por lugar das raízes e diagrama de Bode, projeto por realimentação de estados, projeto de observadores de estados. Então aqui ele é realmente um laboratório de controle. Tem aquela parte de análise que vocês fizeram ano passado? Sim, tem. A diferença agora, por exemplo, do curso do semestre passado, vocês não tinham especificação de projeto. Nós projetamos alguns controladores, projetamos controlador proporcional, projetamos controlador PI, projetamos controlador PID, mas estava todo mundo respeitando só aquele 1/4 lá de redução do pico, né? Que é aquele critério padrão que a gente tem pelos métodos gráficos que a gente utilizou no ano passado. Nesse período agora, como nós estamos utilizando outras técnicas de controle, então a gente passa a gerenciar melhor onde a dinâmica da malha fechada, olhando ali os autovalores ou os polos do sistema em malha fechada, que é o que vai determinar para mim a dinâmica, né, do sistema em si que a gente tem que estar lidando, o que eu quero melhorar, o quanto que eu posso melhorar, olhando tanto para a resposta do sistema, quanto olhando também para o sinal de controle. Então agora a gente começa a preocupar, que foi coisa também que a gente não preocupou no ano passado. Algumas pessoas se preocuparam com isso, mas não era um requisito, que é ali o meu sinal de controle, ele está alcançando seus limites físicos ou não. Então, a gente está lembrando, tá, que ao final do curso do ano passado, da disciplina de análise, da teoria de análise, né, de laboratório de análise de sistemas lineares, conversando com algumas pessoas não entenderam a dinâmica da disciplina, tá? Não necessariamente o resultado que você apresenta tem que ser o resultado correto. Você pode ter um resultado que não condiz com o que você está esperando, mas que mesmo seu resultado estando errado, você tem que ter uma justificativa técnica correta porque aquele erro está acontecendo ou porque você alcançou o resultado. Então, indiferente o que aconteça, o importante é a argumentação e a justificativa sobre o resultado que você está apresentando. Então, você tem que ter um resultado, uma discussão de resultados coerente com aquilo que você está apresentando. Só ao final do semestre mesmo, após encerrar o semestre, algumas pessoas me procuraram, eu conversei, fiz esse atendimento já após o semestre ser encerrado mesmo, durante a semana de exame especial, e que a pessoa estava preocupada com o foco em mostrar o gráfico, mas o gráfico para mim não diz nada, o que diz para mim é a sua argumentação sobre o gráfico. Então o fato de você mostrar o gráfico ali para mim
é uma parte necessária do trabalho, mas que o gráfico por si só não diz nada. Tá? Porque mesmo o gráfico você pega de outra pessoa, copia, altera 2 ou 3 parâmetros do código ali e vai reproduzir o seu gráfico para o ponto de operação, né? Já que cada um estava trabalhando em um ponto de operação diferente. Então, de que me adianta você mostrar um gráfico se não tem discussão nenhuma para ele? Então, o objetivo aqui é a análise da resposta do sistema em malha fechada. É o comportamento do sistema em malha fechada. O gráfico, as tabelas de índice, IAE, ITAE, IVU, IVE, RMS, são suportes que nós temos para quantificar esses resultados. Seja, no caso do gráfico, né, uma análise qualitativa e, no caso dos índices, uma análise quantitativa de performance. Mas o que importa, novamente, é a análise dos resultados. É uma análise do comportamento do sistema. E não em si o gráfico ou a tabela sem dizer nada sobre eles. Que são números que muitas vezes a gente não sabe o que isso significa. Bom, quero chamar a atenção aqui inicialmente, tá? Pelo seguinte fato. Ao contrário do semestre passado, nós temos 17 encontros. Ok? E isso reduz, isso nos dá então 34 horas aulas no semestre. É o cenário que nós temos hoje. Início de semestre, primeiro encontro. Que vai de onde? Começa hoje, dia 19 de maio, e se encerra no dia 8 de setembro, tá? Deixar claro aqui, ó. Estou contando até o dia 8 de setembro. Não estou considerando o dia 15, porque o dia 15 já é semana de exame especial e ela não entra nessa contagem dos 17 dias. O que isso nos dá? Nos dá 2 dias de folga, que é justamente esses 2 dias que eu deixei dia livre. A gente não tem atividade nenhuma da disciplina. Por quê? A disciplina ela é de 30 horas aulas. Então a gente tem uma folga hoje, devido, não sei quais serão as circunstâncias ao longo do semestre, devido à pandemia. Mas até então a gente tem uma folga aí de 2 dias ao longo do semestre. Joguei essa folga para onde? Para o final de semestre, que é onde vocês estão mais apertados, encerrando disciplina de tudo, enquanto quando vocês estão encerrando as atividades avaliativas de todas as disciplinas matriculadas. Então, aquela fase final do semestre, vocês terão folga, uma folga significativa da disciplina de laboratório de teoria de controle, tá? Então a gente vai conseguir adiantar a nossa avaliação devido ao calendário letivo, que vai ser um calendário um pouco mais folgado do que o calendário que nós tivemos que trabalhar no semestre passado. Bom, como que tá? Vou chamar a atenção aqui para 2 coisas importantes nesse calendário de aulas. Hoje é a apresentação da disciplina, que é o que eu estou fazendo aqui agora mesmo. Esclarecer, né, como que a disciplina será levada, referência, como será a avaliação, tipo de coisa. Semana que vem é a semana de acolhimento. Então, no horário da nossa aula mesmo, 9 horas, tem um encontro com a coordenação de curso, se eu não me engano, eu até conferi no cronograma, que vale para calouros e veteranos. Então, nesse momento, eu não posso ter atividade síncrona com vocês. Então, na semana que vem, nós não temos encontro para tratar assuntos da disciplina, nós temos encontro para tratar assuntos do curso, que vai ser regido lá pela coordenação de curso, tá? Acatei também, isso aqui é resultado da autoavaliação que vocês fizeram para mim no final do semestre passado, não lembro quem, mas alguém sugeriu sobre como os critérios de avaliação de relatório. Então, antes de iniciar as nossas atividades, eu vou fazer uma aula aqui de revisão sobre escrita científica, focando na entrega de textos que vocês devem entregar na minha disciplina, tá bom? Então, isso aqui surgiu lá da autoavaliação que vocês me entregaram no final do semestre. Então, vou disponibilizar material para quem precisar estudar, vou dar algumas orientações similares e mais bem estruturadas do que foi aquela aula em que eu só apresentei a correção dos resultados ali, né, onde vocês
erraram e aqueles erros grosseiros após a entrega do primeiro relatório. Bom, então, tudo isso daí, tá? Foi uma adaptação que eu fiz. Então, no dia 9 de junho, inicia-se propriamente o curso de teoria do Laboratório de Teoria de Controle. Então, nós temos 2 aulas de identificação de sistemas. Na sequência, segue aquela mesma dúvida, aquela mesma dinâmica, né, de aulas que a gente faz 2 ou 3 guias de práticas, um plantão de dúvidas sobre esses guias de práticas e na sequência deve ser a entrega de relatório, tá? Ou é o que eu sugiro para que seja a entrega de relatórios. Então, novamente, são 3 relatórios, tá? O primeiro relatório aqui sobre identificação de sistema, então são os guias de práticas entregues nos dias 9 e 16 de junho. No dia 23, nós temos o plantão de dúvida. No dia 30, a gente inicia com o projeto de controladores. Primeiro caso, polinomial. Depois, controlador por lugar geométrico das raízes. E projeto de controlador P&D. Lógico, usando técnicas e abordagem diferente daquela que a gente utilizou no semestre passado. Então, por isso que a gente está voltando no P&D nesse momento. Então, o projeto controlador polinomial, lugar geométrico das raízes e P&D resulta para mim, então, aqui 30 de junho, 7 de julho e 14 de julho. São 3 guias de práticas. Esses 3 guias de prática resultam para mim no relatório 2. No dia 21 de julho, nós temos outro plantão de dúvida para esclarecer sobre esses 3 guias de práticas aqui, propriamente dito. E no dia 28 de julho, então, a gente entra nos guias de prática do nosso último relatório técnico, que vai tratar do quê? Do projeto de controladores a partir da análise da resposta em frequência, projeto de controladores por realimentação de estado, observador de estado, que é quando eu não consigo colocar um sensor para medir o meu estado. Então, eu faço o projeto de observador de estado justamente para estimar esse estado que eu não conheço, que eu não consigo medir, e utilizar ele na minha malha de controle. Fecho, então, as minhas atividades aqui com vocês em encontros síncronos no dia 18 de agosto, tá? O que é quase dá cerca de 20 dias antes da última semana de aula. Então, é onde eu falei que vocês terão folga ao final do semestre, né? Na disciplina de teoria de controle. Então, o último plantão que eu dou aqui é pro dia 18 de agosto, ok? Aí, dia 25 é um dia livre, porque a gente está com folga no calendário. Dia 1º tem a entrega da autoavaliação, ok? Que também não é uma novidade para muitos, e vou repassar por ela aqui novamente. No dia 8 de setembro, que seria o nosso último encontro síncrono como é que fala? Do semestre. Vocês também, é a última semana última semana letiva do semestre, vocês também estão liberados aqui na minha disciplina. Por que eu tenho essa flexibilidade, gente? Deixando claro. Porque a gente tem 17 encontros e a gente só precisa de 15 encontros para poder fazer o curso. O curso ele é um curso de 30 horas. Então, se eu tenho 34 horas, eu tô com 4 horas de folga. Essas 4 horas de folga eu destinei elas aqui para o dia 25 de agosto e para o dia 8 de setembro, que é o momento mais próximo do final do semestre, onde vocês normalmente ficam mais sufocados. Então, joguei essa folga que a gente tem para o momento onde vocês ficam mais sufocados, tá? Já na semana do dia 15, né, na quarta-feira mesmo, é exame especial. Então, aqueles que não tiverem sucesso aí ao longo das avaliações do semestre, tá? Então, a gente já tem aí marcado o exame especial para o dia 15 de setembro. Turma, vamos ficar atento. Eu gosto de chamar a atenção disso daqui, porque nós estamos fazendo uma disciplina de laboratório. Disciplina de laboratório é aquela dinâmica que vocês viram no semestre passado. A gente precisa de um encontro síncrono, que é o momento em que eu vou explicar o guia
esclarecer as dúvidas iniciais, esclarecer dúvidas de quem tentou implementar o guia da prática anterior, né, nessa sequência de guias de prática que a gente resolve. Mas, apesar de não estar marcado que existe atividade síncrona, existe atividade síncrona, porque vocês têm que implementar o guia de prática. Então, não tem como fugir disso. Mas, a gente tem encontro síncrono, né? Aula síncrona. Praticamente todo o semestre. Onde a gente não vai ter encontro síncrono, propriamente dito, que eu vou abrir uma videochamada aqui com o objetivo de esclarecer alguma coisa. Nas 3 últimas semanas do curso, que são os 2 dias livres e dia da entrega da autoavaliação. Novamente, sigo aquela mesma dinâmica. Vou abrir, posso até abrir aqui a turma no Teams, numa videochamada igual tá aqui, mas para esclarecer uma dúvida, caso alguém tenha sobre exame especial, alguma coisa do tipo, ou precisa de rever alguma nota que não concorda, a gente pode utilizar esse tempo de calendário, né, de horário que a gente tem para esclarecer esses tipos de dúvidas. Então, só pedir vocês aí para terem ciência disso, nessa marcação aí de aula síncrona e aula assíncrona. Bom, aqui tem uma mudança significativa que talvez assuste algumas pessoas, tá? Eu tomei uma decisão em visto toda a dinâmica desse primeiro ano de ensino remoto emergencial. Então, eu reduzi significativamente o número de atividades na disciplina, tá? Então, a gente vai passar a ter 3 relatórios. Os relatórios, cada um vai valer 30 pontos e não 9 pontos, como valeu no semestre passado. E vocês fecham para mim os 100 pontos do semestre com a autoavaliação. Então, não tem prova. Se tiver trabalho em conjunto com teoria, isso vai ser realizado no último relatório. A gente vai direcionar o último guia de prático para a resolução desse trabalho em conjunto ou com qualquer outra disciplina, isso não importa. Se tiver avaliação conjunta, vai acontecer, vocês vão me entregar uma atividade, um documento só. E então eu reduzo a quantidade de arquivos que vocês têm que me entregar. Vou pedir que vocês fiquem atentos novamente aos prazos das datas, né? Datas de entrega. Suporte esta classe. Eu tento atender vocês dentro do possível da dinâmica da semana. Isso muda muito, depende muito de qual momento do semestre nós estamos. Se for final de bimestre é complicado, se for final de semestre é complicado, mas de um modo geral, eu deixo agendado aqui, né, um horário livre para agendamento, para esclarecimento de dúvidas que se refere à quinta-feira. Então, na quinta-feira, de 8 às 9h30, para aqueles que agendarem comigo aí com pelo menos 24 horas de antecedência, esse horário está reservado para atendimento das turmas, né, tanto G1 quanto G2, de laboratório de teoria de controle. Então, é um momento para a gente conversar, para esclarecimento de dúvidas. Novamente, gente, vocês precisam entender, tá, que de forma natural a comunicação ela é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Não é fácil a comunicação entre 2 pessoas. Vocês sabem bem disso, vocês não são mais moleque, crianças aí, vocês já são pessoas adultas. Você já tem uma experiência significativa de vida. E, às vezes, você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa não presta atenção, ou a pessoa não consegue te entender e depois daquilo ali gera um monte de coisa que não era para gerar. Então, comunicação é uma coisa super difícil, tá? É uma coisa super difícil. Eu não sou a pessoa mais delicada, muitas vezes, para responder. Às vezes eu respondo de forma bem curta, tá? Que para algumas pessoas parecem ser como grosseira. Eu peço desculpa, é o meu jeito, às vezes, de responder, dependendo do momento, dependendo da energia que a gente está.
eu não sou delicado como algumas pessoas gostariam que eu fosse. Mas eu peço que vocês me procurem o quanto antes para esclarecer as suas dúvidas. O colega, ele é um suporte importante para o desenvolvimento da disciplina. O monitor, ele é um suporte importante para o desenvolvimento da disciplina. Mas muitas vezes os colegas e o monitor não serão suficientes para esclarecer as suas dúvidas, para esclarecer as suas dificuldades. Então, não fiquem com receio de me procurar. Eu estou aberto para esclarecer a dúvida de qualquer pessoa, tá? Vai ter problema de comunicação? Vai ter problema de comunicação. Eu estou falando aqui para a tela, eu vejo os símbolos das iniciais, com as letras iniciais dos nomes. Eu estou vendo aqui A, B, A, M, N, M e HS. É o que eu tenho de feedback. O fato da gente, como professor, não ter a leitura corporal, eu não sei quem está com dificuldade, tá? Eu não sei quem não está entendendo, eu não tenho a leitura corporal, eu não sei o que está acontecendo, o que passa na cabeça de vocês, quais são as dificuldades imediatas de vocês. Então, isso é difícil. Então, compreender a pergunta pode ser difícil para mim também. Então, gente, vamos ter bom senso e ser um pouco menos casca de ovo e tentar ter um relacionamento mais saudável para melhorar tanto a facilidade de vocês no curso quanto a minha também. Então, vamos tentar conversar mais para ver se o curso caminha melhor, tá? É isso, eu estou me colocando à disposição para fazer esses atendimentos, para tudo. Não fica dando muita volta e não espera chegar nos 45 do segundo tempo para vir procurar a minha ajuda também não, porque depois você não vai ter tempo para resolver seu problema. Então, vamos tentar gerenciar isso daí, que eu espero estar mexendo com pessoas maduras. Então, comportem-se como pessoas maduras e façam a parte de vocês. Eu vou tentar, ao longo do semestre, estar sempre à disposição da turma. Lógico, respeitando meus horários, respeitando o dia, e respeitando a dinâmica da semana que a gente está vivendo ali, porque vocês sabem que dependendo do dia, da semana, do semestre, a coisa ela é muito complicada. A gente tem muita atividade e não tem tempo. Então, vou tentar gerenciar isso da melhor forma possível. E peço que vocês façam um mesmo, é um pedido mesmo, encarecido, porque esse processo de aprendizagem, gente, ele é um caminho de duas vias. Ele tem a via do professor, mas ele tem a via do aluno. E se ele vira uma via só do professor, porque o aluno não consegue pegar a via para chegar no professor, o processo de aprendizagem ele fica muito difícil. Então, percam a vergonha, olhe de peroba na cara, tenha cara de pau mesmo e venha perguntar e engola o que tiver que engolir, mas tenta esclarecer a sua dúvida, tá? De um papo bem reto, é isso que eu gostaria de pedir para vocês. Então, eu vou falar agora sobre o sistema de avaliação, como que vai proceder a avaliação, porque também será diferente do que foi do ano passado. Eu também estou experimentando coisas novas aí dentro do que a gente compartilhou de experimentos. Bom, então, basicamente, do que consiste, tá? Esses relatórios. Então, os relatórios estão sendo avaliados em 90 pontos. É 90% dos pontos disponíveis no semestre. Por que está sendo 90? Porque o regimento do ensino remoto emergencial fala que o professor pode dar uma atividade de no máximo 30 pontos para a graduação. Então, como uma atividade máxima que eu posso colocar é de 30 pontos, por isso que eu tenho 3 relatórios de 90. Se eu não tivesse esse limite, ou se esse limite fosse maior um pouco, seriam 3 atividades de 33,33 pontos. Eu não ia dar mais nada, eu ia dar só os relatórios. Bom, de que consiste os relatórios? Aquela mesma dinâmica, implementação dos guias de práticas. Então vai ter uma série de perguntas, um roteiro que vocês têm que implementar, vocês têm que avaliar, vocês têm que
chegar à conclusão dentro do que se pede, tá? Quando eu digo vocês têm que implementar o que se pede, vocês têm que também tomar a decisão de quantas coisas não fizer sentido. Eu vou colocar coisas que não vai fazer sentido, porque é parte da função do engenheiro saber o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, posso pedir, por exemplo, para projetar um controlador PID para um sistema que não tem como implementar um sistema PID pelo método? Posso. Igual, tá? Se eu não me engano, aconteceu essa situação, eu acho que quando a gente foi projetar aqueles controladores por métodos gráficos, aconteceu uma situação similar em que vocês tinham que tomar uma decisão. Então, tomem a decisão e justifiquem. O engenheiro vai para a indústria para tomar a decisão. Então, tomem a decisão e justifiquem. Se ficar, professor, não dá para fazer isso. Não dá, pô. Por que não dá? Põe no papel aí e justifica. Se você tiver certo, beleza. Se você tiver errado, você não entendeu a disciplina. Simples. Tá? Então, a implementação, vocês têm que avaliar o que pode ser implementado e o que não pode ser implementado. Então, deixar bem isso claro, que é responsabilidade da dupla, da turma, conversar entre si e chegar a uma conclusão, se saber se está certo, se está errado e ver o que pode ser implementado. Bom, dinâmica das atividades. Novamente, eu já falei isso lá na tabela das atividades de aula, né? A gente tem um momento síncrono e um momento assíncrono. O momento síncrono é onde que eu utilizo para fazer a apresentação e explicação do grid prática. Assim como também eu usei, quando sobra espaço de tempo ali, para tentar esclarecer as dúvidas, tá? De quem está precisando, quem está com alguma dúvida em um guia de prática ou em outro guia de prática. E o momento assíncrono, ele é o momento em que vocês executam, que a dupla senta, implementa os códigos e escreve o relatório. Então, ao total, serão 3 relatórios no cimento. Cada relatório está avaliado em 30 pontos, tá? Porque é o máximo que eu posso avaliar. E estou dando opção. Então, não vou fixar aqui um modelo igual eu fixei semestre passado. Então, a dupla senta, conversa e decide o que ela pode fazer. Você pode utilizar o modelo de relatório técnico, que é aquele que vocês já utilizaram, pelo menos a maioria da turma que utilizou semestre passado, tá, gente? E o segundo é o modelo de artigo do SBAI. Então, você pode me entregar o relatório em qualquer um dos dois formatos. Em qualquer um dos dois formatos. Porém, cada modelo tem o seu limite de partes. E se você está escrevendo um relatório técnico, você pode fazer o relatório técnico de até 20 páginas, igual já foi no semestre passado. Ou seja, quando eu falo 20 páginas, é o arquivo PDF ter 20 páginas. E não 20 páginas de texto, porque você tem toda aquela parte inicial lá de capa, de índice, de não sei o que lá, que ocupa 2 ou 3 páginas iniciais lá do modelo de relatório. E o modelo de artigo SBAI, que está disponível lá no site. Ambos modelos eu vou deixar para download o arquivo no SIGA e vou deixar o link aí já do modelo de artigo do SBAI. Pode me entregar em qualquer um dos dois formatos, tá certo? Qualquer um dos dois formatos vocês podem me entregar. Lógico que respeitando aí o limite de páginas. 20 páginas para o modelo de relatório clássico, a BNT, e 8 páginas para o modelo de artigo. Como que isso é entregue? Entregue em formato PDF usando a plataforma Microsoft Teams, igual foi feito semestre passado. Gente, por que eu gosto do Microsoft Teams para fazer essa entrega? Eu acho a dinâmica do Microsoft Teams melhor que a do SIGA, para falar a verdade. Tanto para eu fazer a correção, quanto para fazer a devolução para vocês. A devolução, né? Eu pego o PDF, vou fazer o download, vou comentar o texto, fazendo aquelas mesmas marcações igual vocês já viram, usando ali a marcação de texto, né? Pintando em amarelo, verde, azul, qualquer cor que seja, cortando o que precisa de cortar e deixando comentado. O arquivo PDF eu devolvo por e-mail, o arquivo comentado. Mas o comentário geral do trabalho, normalmente ele é devolvido pelo SIGA. Então, no SIGA eu tenho facilmente os componentes da dupla, tá?
Então fica algo bem tranquilo de ser feito. Não tá aqui no slide, mas segue aquela mesma dinâmica, tá? Trabalho da disciplina pode ser feito em dupla ou individual. Só sugiro o seguinte, que vocês pensem melhor, porque teve gente que não pensou bem semestre passado, e que mantenham uma dupla em que, se vier acontecer o trabalho conjunto entre disciplina de teoria e de laboratório, ou com outra disciplina, pelo menos teoria e laboratório, que a sua dupla esteja matriculada nas duas disciplinas. Porque teve gente que estava matriculada em teoria, a pessoa não estava. Isso aconteceu com mais de uma pessoa, por isso que eu estou falando. Então eu tinha uma pessoa que estava fazendo teoria e uma pessoa que estava fazendo teoria e laboratório. Aí no laboratório, para os trabalhos de teoria, existia essa dupla. Para os trabalhos de laboratório, existia outra dupla, que era duas pessoas que faziam teoria e laboratório. Então, o que acontecia? A pessoa tinha que se virar sozinha para fazer as partes de laboratório ali no coisa, porque a outra pessoa não estava acompanhando quem estava em teoria. Então, tentem alinhar com pessoas que estão fazendo as mesmas disciplinas que você. Tá? Para quê? Para evitar o desgaste e o esforço final. Tá? Porque depois vai sobrar partes grandes do trabalho para que você execute sozinho. Então, para evitar que isso aconteça, forme e escolha duplas melhores. Melhores no sentido de estar matriculado nas mesmas disciplinas, tá, gente? É nesse sentido aí de formar duplas melhores. É de manter uma dinâmica melhor aí na disciplina. Bom, o que tá faltando aqui? Datas de entrega, não é? Tá aí a novidade. Então, como há uma reclamação muito grande no ensino remoto sobre a flexibilidade do professor, eu não vou marcar data para entrega, tá? Não para cada relatório. Eu marco uma data final que eu vou mostrar para vocês à frente. A partir daqui, a responsabilidade é de vocês, alunos. A responsabilidade não vai ser minha mais. Então, eu não vou impor data nenhuma para vocês me entregar, a não ser a data final, que é para eu poder fechar o bimestre. Então, vai caber a cada dupla gerenciar, fazer esse gerenciamento de risco aí que vocês vão assumir. A turma quer fazer um combinado e me entregar na data limite, ótimo para mim, sem problema nenhum. Então a turma pode fazer um combinado e falar assim, olha, nós não vamos entregar nenhum relatório do Lucas antes da data final. Beleza. Vocês saibam que vocês estão fazendo isso, assumindo o risco de que a correção será feita do mesmo modo como foi feito no ano passado, no semestre passado. Então é uma correção que eu olho tudo que está sendo escrito tecnicamente, eu olho o que está sendo escrito tecnicamente, tá? A escrita de texto, eu olho se os gráficos estão corretos, eu olho se os códigos estão corretos. Então, eu faço a mesma correção que eu fiz semestre passado. Eu vou fazer. Quer todo mundo entregar para mim na data limite? Beleza. Mas assume o risco de se afundar lá no final, tá? Sim, Eros, pode perguntar. Ô Lucas, então se a gente for, entregando mais cedo, aí você vai corrigindo mais cedo também? Porque se a gente pegava o feedback dos relatórios e tal. Justamente, é o que eu vou falar agora, Eros, sobre isso daí. Então, como que vai ser determinada as datas? Eu, Lucas, não vou falar, olha, a entrega do relatório é dia 10. Não. A data vai ser feita por vocês. Vocês façam o gerenciamento. Tá? De que forma vai funcionar esse gerenciamento? Então, nós não temos 3 plantão de dúvidas que funcionou todo mundo conhece o funcionamento dele lá do semestre passado. Então, dou 2 ou 3 guias de práticas e deixo uma aula livre para esclarecer dúvidas sobre esses guias de práticas. A aula de plantão de dúvidas aconteceu a partir do momento em que a aula de dúvidas, do plantão de dúvidas, aconteceu, qualquer dupla, tá? Então, eu tenho 18 alunos matriculados em G1, em G2, e tenho 8 alunos matriculados em G2. Então,
Entre G1 e G2, qualquer aluno matriculado na disciplina pode manifestar o interesse em entregar o relatório. Então, vamos falar lá. A dupla número 7... Tá só um minuto, Alice. Deixa eu só acabar o raciocínio aqui. A dupla número 7 manifestou o interesse. Olha, eu tô com a minha vida em dia porque eu trabalhei. Eu não deixei meu curso enrolar. Então, eu trabalhei... Passou o plantão, eu trabalhei, estou com minhas atividades cumpridas, estou com o meu relatório pronto. Lucas, eu quero entregar. A partir do momento que qualquer aluno sinalizar para mim que quer entregar, então eu marco a data para entrega do relatório. Como que vai funcionar? Então a dupla 7 me mandou um e-mail e falou assim, Lucas, eu quero entregar atividades. Eu vou lá na plataforma Teams, vou abrir a atividade e a data de entrega... que a data de entrega será o quê? O terceiro dia após o recebimento desse e-mail. Por exemplo, Alice e Alexandre, espera aí um minutinho. Vamos pegar aqui, como exemplo, aqui a planilha de aulas. Os 2 primeiros guias de práticas vão ocorrer no dia 9 e no dia 16 de junho. Então, dia 9 e dia 16, eu estou explicando e esclarecendo dúvidas ali sobre a atividade, sobre os guias de práticas em si. No dia 23, é aquele momento em que eu permaneço em silêncio até que eu seja acionado por alguém. Então, no dia 23, se qualquer um de vocês sinalizar, Lucas, eu não consegui entender isso aqui, é isso que é para ser feito, estou fazendo, eu não consegui implementar isso daqui, é a aula que a gente tem dedicada para isso, ok? Então, no dia 23... eu encerro o esclarecimento de dúvidas, vamos deixar isso também bem claro. Eu encerro o esclarecimento de dúvidas sobre os guias de práticas 1 e 2, que aconteceram nos dias 9 e dia 16. Então, a partir do momento que aconteceu o plantão de dúvidas no dia 23, qualquer dupla pode sinalizar o seguinte, oi, terminei o relatório, quero fazer a entrega. Então, se eu dei o plantão no dia 23, vamos falar lá, no dia 25, uma dupla conseguiu finalizar tudo e falou, Lucas, eu já estou com meu relatório pronto, quero submeter meu relatório para avaliação. Considerando que eu recebo o e-mail de manifestação por qualquer dupla no dia 25, então a gente vai ter 3 dias para que vocês entreguem o relatório. Isso é todo mundo. A partir do momento que alguém manifeste, significa que alguém teve tempo para terminar. Então, 3 dias depois é o tempo para você arredondar suas práticas e me entregar os relatórios. Então, se eu recebi um e-mail dia 25, você vai ter 26, 27, dia 28 é a data de limite para entrega do relatório 1. Então, são 3 dias para fechar o relatório e realizar a entrega. Tá? Por quê? Porque eu tenho que proceder à correção dos relatórios, eu tenho prazo para proceder à correção dos relatórios e para então poder dar esse feedback que o Eros acabou de perguntar. Então, fala, olha, eu errei aqui, embananei nisso daqui, não consegui esclarecer. Ótimo, você já tem um feedback, você vai saber qual que é a sua nota. Então, por isso que eu estou estabelecendo um prazo. A partir do momento que alguém sinaliza para mim que quer fazer a entrega, todo mundo vai fazer uma entrega 3 dias depois daquilo. É o prazo máximo para entrega. Ok? Então, vamos lá. Alice. Então, Lucas, o prazo que você vai devolver o relatório para a gente corrigido vai ser dentro dos 15 dias, normal? Ou você acha que você vai precisar de mais tempo? Assim, eu pergunto só para não acontecer de eu ter que entregar, por exemplo, o relatório 2 sem eu saber o que eu errei no 1, sabe? Alice, primeiro, os guias de práticas não vão ter relação um com o outro. Tá. Ok? Diferente do que aconteceu no semestre passado, o que você errar no relatório 1, tecnicamente não vai afetar o relatório 2. Porque aqui tem uma desassociação entre sistemas e técnicas, não é igual análise. Tá certo? Eu estou me programando para tentar fazer a correção dentro dos 15 dias. Eu estou entrando para tentar cumprir o prazo de 15 dias. Pode acontecer imprevisto de eu não conseguir entregar nos 15 dias?
Pode, tá? Pode que a gente tá sujeito a acontecer um monte de imprevisto ao longo do semestre e eu não conseguir cumprir o prazo. Mas estou me programando para fazer essa entrega em 15 dias. Tá? Semestre passado, só o relatório 2 eu não consegui fazer a entrega dentro desse prazo. O relatório 1, a correção estava pronta. Eu não entreguei porque eu precisava explicar e mostrar os erros, que foi aquela aula que eu dei explicando os erros de relatório. Então eu segurei para que vocês não sofressem antecipadamente com as notas lá que foram aquela coisa horrorosa no primeiro relatório. Então eu segurei de propósito, não porque eu não consegui fazer a correção dentro do prazo de 15 dias, mas para justificar a questão das notas. Então, semestre passado eu não consegui fazer a correção dentro do prazo das minhas atividades de um relatório, que foi justamente quando deu aquele problema lá de... Acabou virando uma bagunça, porque foi naquela semana em que teve... A prefeitura decretou aquela semana de feriado. Então eu também, se era feriado, eu não trabalhei no feriado. E isso acabou extrapolando o prazo lá em 1 ou 2 semanas devido àquele problema. Então foi um único relatório. Novamente eu começo o semestre me programando para entregar todas as atividades corrigidas dentro de 15 dias. Farei o possível da minha parte para cumprir o que pede o regulamento. Pode acontecer algo que eu não consiga? Pode. Eu vou pedir desculpa por conta disso. Mas eu estou entrando com o pensamento no semestre de entregar tudo dentro dos 15 dias. Tá? Então, se eu não conseguir, é porque realmente teve algo de força maior que não permitiu que eu conseguisse finalizar essa atividade dentro dentro desses 15 dias. Entendi, tá certo. Obrigada, Lucas. De nada. Alexander. Bom dia, Lucas. Seguinte, como tem 2 grupos, né, da matéria, tem algum problema em minha dupla ser, por exemplo, de outro jeito? Não. Isso pra mim não faz a menor diferença. Tá bom, então só isso mesmo, senhor. Obrigado. Beleza. Pessoal, em relação a essa questão da data de entrega, alguém não conseguiu entender? Ô, Lucas. Desculpa, quem tá falando? Natan. Sim, Nathan. Só uma coisa aqui que eu acho que ficou meio nublado pra mim. Uma dupla sinaliza que quer entregar. Vamos pegar você como caso. Ah. Você finalizou seus relatórios, você finalizou sua atividade. Você finalizou ela pra mim no dia 20. No dia 20, não me interessa o mês, no dia 20, você fala assim, Lucas, eu quero entregar a atividade. Você marcou a data para a turma. Porque a partir do momento que você me envia o e-mail, 3 dias depois a turma tem que me entregar o e-mail, me entregar o relatório finalizado. Então, se você mandou para mim o relatório e falou, Lucas, eu quero fazer a entrega, e você mandou isso para mim no dia 20, um e-mail, o que vai acontecer? 21, 22, dia 23, todos os demais colegas seus terão que entregar o relatório no dia 23. Isso vale, tipo assim, só pro G1 ou pro G1 e G2? Não, G1 e G2. Se eu recebi a manifestação de qualquer aluno, a data estourou. A data foi marcada. As aulas andam juntos, Nathan. Então ninguém fica defasado em relação a isso. Certo? Certinho, então. Obrigado. Beleza. Sobre a questão da data, gente, pergunto de novo, reforço. Alguém tem dúvida? Beleza. Se vocês se embananarem, tá? E não conseguirem marcar, qual que é a data limite? A data limite é dia 23/8. Que são 5 dias após a entrega após a realização do último plantão de dúvidas que eu tenho. Então, o último plantão de dúvidas, ele ocorre, se eu não me engano, no dia 18 e a entrega dos relatórios serão no dia 23. Por quê? Eu tenho os 15 dias para poder fazer a correção. Qual é o custo disso e onde vocês põem a corda no pescoço, tá? Porque se vocês escolherem me entregar a atividade na reta final, vocês também vão receber as notas na reta final.
Consequentemente, vocês não terão mais tempo para corrigir os erros. Se vocês não têm tempos para corrigir o erro, você vai apostar na aprovação ou no exame especial. Simples assim. Então, eu estou transferindo completamente a responsabilidade de gerenciamento de datas para a turma. Tá? A turma de laboratório de teoria de controle. Vocês vão ter que se gerenciar para estabelecimento dessas datas. Saibam que, antes do plantão de dúvidas, então, Nathan, deixa eu te usar como exemplo aqui, tá? Peço licença. O Nathan que falou comigo anteriormente, esclarecendo dúvida, ele pode... A aula aconteceu lá no dia... ele está muito embalado na disciplina, então aconteceu a aula no dia 9 e no dia 16. Logo entre o dia 16 e o dia 23, o Nathan pode não ter tido dúvida nenhuma na implementação dos guias de prática, ter conseguido entregar, escrever o relatório dele antes mesmo do plantão, da aula de plantão de dúvidas. Ele já pode mandar para mim um e-mail aqui entre o dia 16 e entre o dia 23? Pode, não tem problema nenhum. Porém, nesse caso, tá? Se isso vier a acontecer, eu conto os 3 dias a partir do plantão de dúvidas, para não prejudicar quem está com dúvida. Então, mesmo o Nathan tendo sinalizado para mim que o relatório dele está pronto antes do plantão de dúvidas sobre os guias de práticas acontecer, eu marco a entrega só 3 dias para 3 dias depois do plantão de dúvida, que era o que já aconteceu no semestre passado. Então, nesse ponto aí, eu não vou prejudicar ninguém. Se o Nathan não teve dúvida e conseguiu executar os guias, escrever o relatório antes do plantão de dúvidas, ótimo para ele. Não tem problema nenhum, ele pode se manifestar que quer entregar, mas eu já marco a entrega para 3 dias depois da minha disponibilização para esclarecimento de dúvidas, que é a aula dedicada a plantão de dúvidas. Claro, quanto a essa dinâmica? Fechando aqui então, gente, porque o horário já está estourando, a autoavaliação segue aquele mesmo dinâmica, né? Ela é uma avaliação principalmente sobre as suas dificuldades no curso, porque, de novo, eu preciso de feedback de vocês para tentar melhorar o curso. A própria turma, algumas pessoas me deram feedback que eu estou conseguindo implementar agora no laboratório de teoria de controle. Então, falar, Lucas, eu tive dificuldade para isso. Não é o momento de você criticar como a disciplina está sendo levada. É o momento de vocês me apresentarem as dificuldades pessoal de cada um de vocês. Por quê? Para só assim eu conseguir adaptar e formatar, tentar formatar melhor o curso para todos. Então, igual teve gente que falou para mim, vamos mandar, podia ser bom mostrar como que você quer escrita científica. Pus uma aula lá, eu já aloquei uma aula para falar sobre escrita científica. Para quem está chegando aí e não fez laboratório de análise, vai saber como que ele tem que entregar o relatório. Não vai acontecer o que aconteceu no semestre passado. Quem ainda tem dúvidas sobre escrita científica vai poder esclarecer essas dúvidas. Vai ter um momento antes de iniciar a parte avaliativa sobre como fazer isso. Então, o momento da autoavaliação é um momento em que vocês devem expor para mim, como professor, as dificuldades que vocês encontraram na disciplina. O que facilitou, o que dificultou, tá? Então, esse é o objetivo ali, é uma tentativa de eu conseguir um feedback de vocês para tentar melhorar a próxima oferta de curso. Ok? E penúltima informação que eu dou segue todo aquele padrão, tá? Onde que eu compartilho qualquer informação oficial? SIGA. Então, todo o material do curso estará disponível aonde? SIGA. Quando eu falo material, o quê? Guia de prático, material de suporte, se necessário, e links das aulas gravadas. Isso tudo estará disponível no SIGA, que fica organizado atividade por dia de aula que você teve ali, na data da aula. Além disso,
Gravação da aula. Todas as minhas aulas continuam subindo para o YouTube, igual foi para vocês terem acesso de qualquer lugar, qualquer dia. E eu marquei de subir isso daqui, essas aulas, os vídeos, toda quinta-feira. Então a nossa aula acontece na quarta? Acontece. O vídeo vai ser disponibilizado no Siga que dia? Na quinta-feira. Então na quinta-feira, que é o último dia que eu dou aula, então eu já pego todos os vídeos da semana e subo isso de uma vez só pro Siga. Combinado? Então eu faço a gravação igual eu tô fazendo. Amanhã eu já subo essa gravação de aula lá pro Siga e esse vídeo já estará disponível para que vocês possam assistir e esclarecer alguma dúvida que vocês têm. Microsoft Teams, que é o que a gente está usando aqui nesse momento, vai ser simplesmente para a realização dos encontros síncronos, que eu acho uma ferramenta boa para fazer a videochamada, e também para envio de atividades. Então a entrega de atividades ela é toda feita por aqui, porque eu tenho em um lugar só todos os trabalhos concentrados da turma. Isso facilita para mim. Ambientes alternativos, Google Meet, RNP Conferências, Rede Nacional de Pesquisa para conferência. Em casos da plataforma Microsoft Teams der algum bug e a gente não conseguir acessar ela, a gente dispara uma comunicação aí de emergência e manda um link de uma dessas duas ferramentas, desses ambientes alternativos para a gente poder fazer o nosso encontro síncrono. Então, só em casos de não funcionalidade do Microsoft Teams, a gente passa a utilizar o Google Meet ou RNP Conferência. Combinado assim? Gente, eu esqueci de falar só uma coisa, deixa eu voltar só nesse slide anterior aqui, porque eu preciso chamar a atenção. Eu voltei lá no coisa e acabei passando nesse slide. Deixa eu esclarecer uma coisa. Dia 23/8, ele é a data limite para entrega de todos os trabalhos. Essa data não será prorrogada, não serão aceitos trabalhos fora do horário. E eu tive problema semestre passado com essa turma especificamente, em que eu recebi relatórios e códigos iguais. Tá? Se vocês compartilharem relatório e código entre os colegas, ok, isso não é problema meu. Mas se você que fez passou para um colega, esse colega não teve o bom senso de usar bem usado esse código que você passou para ele, esse texto que você passou para ele, e faz pequenas alterações no texto, troca uma palavra por seu sinônimo, os dois trabalhos serão zerados. Não me interessa quem fez, não me interessa quem copiou mal copiado. Se você passou e o cara fez mau uso, o problema é seu. Você vai tomar 0 na sua atividade. Seja código, seja relatório. Porque isso aconteceu em 2 oportunidades no semestre passado. Então vou deixar claro. Se isso repetir nesse semestre, saiba que você que passou, você que trabalhou, você que fez código, você que escreveu o relatório, você vai tirar 0 na sua avaliação. Porque o seu colega fez um mau uso do material que você encaminhou para ele. E, por fim, que as nossas referências bibliográficas continuam sendo as mesmas do semestre passado, que é o livro do Aguirre, para identificação de sistemas, o livro do Astrom, que fala sobre controladores PID, o livro do Shane, que vai estar lá sobre a parte de sistemas lineares, principalmente ele é uma ferramenta boa para observadores de estados e realimentação de estados, e os demais controladores que a gente vê ali, PI, PID, lugar geométrico das raízes, resposta em frequência, projeto em resposta da frequência, a gente tem um livro do Ogata e tem um livro do Dorff aí, ok? Vou encerrar, gente, porque eu já até passei do horário. Vou subir esses materiais, só reforçando aqui. Só um minuto, Nathan, deixa eu só encerrar que eu libero quem não quiser ficar mais na sala. Só um minutinho. Até amanhã, então, eu já subo o link. Subo também para o Siga a ementa da disciplina e o plano didático. Isso já estará disponível para você no Siga. Eu ainda não consegui configurar, nem para esse encontro de agora, eu não consegui configurar o Siga. Então eu vou fazer isso de hoje para amanhã, assim como também subir todos esses arquivos sobre a disciplina. Ementa, plano de ensino, esse PDF mesmo da apresentação e o link do vídeo.
assim como aqueles modelos lá para entrega das atividades, tanto do relatório quanto o link para o artigo do SBAI lá, o modelo do artigo do SBAI. Então, essa semana eu já ponho em ordem toda a nossa turma virtual, configuração, né, da turma virtual do nosso diário lá no SIGA. Então, já abro todas essas chamadas e essas avaliações lá, ok? Bom, o nosso horário já deu, eu peço desculpa que eu passei até 10 minutos aqui do horário. Normalmente isso não acontece, mas quem não tiver dúvidas, tá liberado da sala, vou ficar aqui para esclarecer alguma coisa. Então, vocês estão liberados aí quem não quiser permanecer na turma. Natan, pode perguntar. Lucas, eu só queria pedir um favor. Eu criei um grupo no WhatsApp da disciplina. Eu vou mandar ele aqui no chat geral do Teams. Você pode compartilhar ele no outro grupo, por favor? Sim, isso eu faço, sem problema algum. É só para evitar surpresas, assim, de alguém pedir entrega de relatório sem o resto da turma saber. Tá. Ok, se eu faço aqui, eu mando esse link lá na outra turma. Mas eu devo fazer isso só no encontro da outra turma, que, se eu não me engano, é segunda. Não, sem problema. Tá bom? Mas eu faço esse encaminhamento para você, sem problema algum. Tá bom, muito obrigado. De nada. Gente, algum outro esclarecimento que alguém queira? Bom, como... Depois eu posso ter uma palavra com você? Desculpa, quem tá falando? Joseph. Sim, Joseph, pode. Pode sim, deixar encerrar a aula aqui, você permanece na sala aí que a gente já conversa. Não, tranquilo. Tá bom? Deixa eu ver, alguém mandou aqui no chat alguma coisa. Deixa eu só ver quem é. Não, ninguém mandou nada. Bom, eu acho que é isso daí então, gente. Vocês estão liberados. Até semana que vem. Semana que vem, lembrando, semana de acolhimento, é com o coordenador, não comigo. Então sejam novamente bem-vindos aí mais um semestre de ensino remoto. Não da forma como eu gostaria, eu imagino que vocês também não. Eu preferia estar no presencial, mas infelizmente é o que nós temos para hoje. Então sejam todos bem-vindos. Força e coragem, porque será mais um semestre difícil para a gente encarar, porque o ensino remoto ele é difícil. Então, bem-vindos. Até a próxima semana aí, se Deus quiser. Abraço a todos. Até, Lucas. Abraço. Abraço. Até, tchau, tchau. Abraço, até mais. Deixa só a turma sair, Joseph, a gente conversa. Tranquilo.